Os escândalos muitas vezes batem na nossa porta. É comum vermos na TV, no rádio, tantas vezes pessoas sendo escandalizadas por comportamentos, sejam dentro da igreja, sendo fora da igreja. Afinal de contas, como podemos evitar se tornar também escândalo para os outros? Aonde podemos adquirir tal sabedoria? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo a este canal, esteja sempre aí conosco. Cada dia estamos oferecendo para você conteúdos novos, por isso explore bastante o canal e vá realmente pegando aí os conteúdos que mais vão te ajudando nessa caminhada espiritual. Bom, quero pegar com vocês a palavra que está em Lucas, capítulo 17, do versículo 1 ao 6, que diz assim: Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteça escândalos. Isso é uma coisa que nós vamos vendo na nossa realidade. Direto temos escândalos e é inevitável que isso aconteça. Mas ai daqueles que produzem escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Não podemos ser objeto de escândalo para outros. E isso aqui é um meio para o qual o Senhor está nos exortando, porque muitas vezes nós olhamos para o outro e esquecemos que por nossas fraquezas possamos também cair em escândalos até piores. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes, num só dia, e as 7 vezes vier dizendo a ti: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta moreira: arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Bom, vamos tentar compreender como essas coisas estão interligadas. O escândalo, o Senhor chama a atenção a cada um de nós para nós não nos tornarmos objeto de escândalo, e depois ele vai falar sobre o perdão. Então, para fazer este jogo, para entrarmos um pouquinho nessa dinâmica, quero pegar com vocês a primeira leitura, que está em Sabedoria, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, diz assim: Amai a justiça, vós que governais a terra, tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Olha, então Deus, ele se deixa encontrar por aqueles que têm simplicidade de coração, que fazem com que as coisas sejam mais simples. Bom, fazer com que as coisas sejam mais simples, vão fazer com que essas coisas tenham uma organização. Quando a gente é simples, parece que as coisas não são complicadas, no sentido de que uma se enrola com a outra. Eu tenho vários problemas financeiros, tenho problemas de relacionamento. O que aconteceu? As coisas foram se misturando. Você encontra na sua vida vários problemas, várias coisas fora do lugar, mas agora você precisa ser simples. Primeiro, procurar o Senhor com essa simplicidade. Senhor, eu tenho essa dificuldade e tenho este problema. E o Senhor também é mais superior do que todas essas dificuldades, todos esses problemas. Então você comece a perceber isso. Mas o Senhor vai além, ele diz assim: pois os pensamentos perversos afastam de Deus e o seu poder posto à prova confunde os insensatos. O que ele fez agora? Ele entrou aí na dinâmica do pensamento. O que ele está dizendo? Olha, o pensamento perverso afasta de Deus. Que pensa mal, que pensa para baixo, que pensa negativo. Por que ele vai fazendo esse pensamento? Ele vai corroendo a simplicidade.
Porque você vai pensando, aquele fulano está fazendo isso contra mim, aquele outro não se importa comigo, aquele outro está arrumando. Você entende que os pensamentos perversos, eles também vão tirando a simplicidade das coisas. Às vezes tem um monte de problema, um monte de dificuldade, mas a pessoa começa a pensar, mas Deus quer me fazer crescer com isso. E aí a pessoa começa a aprender com aquilo. O Senhor neste momento quer que eu faça um caminho de humildade. E a pessoa desce. Entende? Ela simplifica o pensamento. Ela não torna o pensamento complexo e perverso. Porque esse pensamento perverso, ele tende a ser complexo, onde você fica dialogando, respondendo as tuas próprias perguntas, que você coloca na boca dos outros. Começa a complicar as coisas, mas o pensamento simples não. E o que faz o pensamento simples? Ele te joga para Deus. Mas para você fazer isso, tá a chave que está aqui no Evangelho. Você precisa ter fé. Porque se você não tem fé, você acredita que é só você que é o autor da sua vida e aquele que conduz, né? Quantas vezes nós vamos ouvir isso nos vídeos da internet? Você realmente precisa colocar a tua vida, tem que ter uma certa autoridade sobre a tua vida, mas você não é o protagonista da tua vida. Porque você pode fazer muitas coisas boas, e eu quero falar isso para todos os santos que você conhece, todos. Pega todos os santos, todos eles fizeram coisas boas, mas muitas vezes colheram coisas ruins. Colheram perseguição, palavras de maldição, só que isso não tirava a alegria deles. Isso não tirava, porque eles não achavam-se protagonista daquilo que eles faziam, eles viam o protagonismo em Deus, sofriam porque Deus sofria. Mas não era esse o ponto. Ou seja, eu tenho que fazer tudo o que depende de mim, mas ao mesmo tempo saber pela fé que tudo depende de Deus. E eu devo fazer sim os meus esforços, mas é Ele quem abre e quem fecha. E às vezes você pode ficar chateado porque Ele fecha a porta que você gostaria que Ele fechasse, mas Ele também abre portas que você nunca imaginava que seriam abertas. Por isso, é Ele o Senhor. Só que isso eu posso dizer pela fé, porque se eu não ajo pela fé, eu vou agindo por mim mesmo. E sabe aí quando a gente vai buscando as forças em nós mesmos, nossa própria capacidade, e acreditamos tão fortemente nisso, é que às vezes a gente vai tomar umas quedas, e essas quedas podem gerar escândalos, porque você vai fazendo as coisas como as coisas fossem movidas por outros. Então a gente sempre acha que os esquemas que estão fazendo são mais fortes do que Deus. Pense, Deus está ali. É lógico que nós precisamos não ser também ingênuos do que não há maldade. Lógico que há uma maldade, mas diante de tudo isso, Santa Catarina de Sena, né? Deus Pai fala que até os demônios contribuem para a realização da sua vontade, porque os atos realizados pelos demônios santificam as pessoas que buscam a Ele. Tudo contribui para o bem daqueles que buscam a Deus. Não estou falando nenhuma palavra que você não saiba, só que isso concretamente na nossa vida fica em segundo plano, porque falta fé. E aí nós vivemos conflitos, falta de perdão, porque nós achamos que a coisa é aqui. E aí nós lutamos contra homens de carne e sangue. Quando São Paulo disse, não, cara, você não luta contra homens de carne e sangue, você luta contra principados e potestades espalhados nos ares, contra os espíritos malignos espalhados nestes ares, é contra isso, contra mentalidades perversas. Mas essa mentalidade perversa pode estar dentro de nós. E por isso, tornamos insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O espírito que a ensina foge da astúcia, afasta dos pensamentos insensatos e retrai-se quando tem injustiça. Com efeito, é o espírito que ama os homens,
mas não deixa sem castigo quem blasfema com os seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos, investiga o seu coração segundo a verdade e mantém as escutas de sua língua, porque o Espírito do Senhor enche, Ele está em toda a terra. E assim mantém unida todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Ele sabe. Por isso, presta atenção. O Espírito está em tudo. Ele enche tudo. Ele sabe tudo o que diz. Simplifica as coisas. Basta apenas saber que Deus está indo à frente. Mais do que você. Mais do que os teus inimigos podem fazer contra ti. Muito mais. Deus está indo à frente. E aí, simplifique as coisas. Porque quando complica, você pode ser, sinceramente, um bom candidato a cair em escândalos. E, como diz a própria palavra de Deus, melhor não ser objeto de escândalos dos pequeninos, porque isso será muito, muito difícil para você. Bom, pedimos esta graça ao Senhor, pedimos que possamos simplificar o nosso coração, os nossos pensamentos, receber verdadeira sabedoria. E a sabedoria, meus caros, vem disso, vem da palavra de Deus. Pois quem teme o Senhor busca os seus caminhos. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te espero para a próxima meditação.